Oi, queridos, tudo bem? Hoje vamos estar conversando com a Evelyn, do Meninas sobre Graça. Vamos estar falando do tema da santidade. Eu quero começar, antes de pedir para ela se apresentar, lendo um versículo para você, que está em 2 de Coríntios 7:1. E diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, como eu já tinha dito, vamos falar acerca de santidade. Eu vou pedir para a Evelyn se apresentar. Oi, Evelyn, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, que o Senhor guie essa nossa conversa, vai ser muito legal. Como ela já falou, meu nome é Evelyn e eu tenho um projeto que é o Meninas Sob Graça, onde nós falamos sobre feminilidade, teologia, a gente fala sobre justamente a importância da gente entender a palavra de Deus, né? Da gente buscar conhecer mais profundamente o que o Senhor quer nos ensinar, o que ele deixou em sua palavra para nós, né? E eu tenho 27 anos, sou professora de química também, então eu já tenho um pouquinho assim nessa área de ensino mesmo, né? Eu gosto muito disso. E que o Senhor nos use para a glória dele, né? Utilizando nossos dons e que nós possamos realmente ser santos como o Senhor é santo, né? O tema que a gente vai falar hoje. Fala para gente, o que é que você, biblicamente, né? O que é a santidade cristã e por que ela é tão importante na vida do cristão? Como você, qual o embasamento bíblico que você vê, para além desse versículo, né, outros tantos que a gente tem na Bíblia acerca de santidade cristã? Por que ela é tão importante na vida do cristão, né? E o que é a santidade cristã? Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, né, e a gente vai analisar de fato o que significa esse ser santo, essa santidade, a gente entende que ser santo é ser separado, né? Ser separado do uso comum para Deus. E é muito bom que a gente assim tire as concepções erradas sobre o que é santidade, né? Antes de definir, de fato. Muitas pessoas utilizam, né, a santidade como algo assim inalcançável, porque entendem que ser santo é ser perfeito, é ser, sabe, aquela canonizado, né, Uhum. basicamente. Então, é uma pessoa que atingiu um nível de pureza, mas, né, esse não é o real significado de santidade no sentido que se aplica a nós. Deus, sim, é inalcançável em santidade. Deus, sim, tem uma santidade pura, plena e que não é comparado a ninguém. Né? Tanto que os anjos não dizem simplesmente que ele é santo, mas que ele é santo, santo, santo. 3 vezes santo. Isso é para enfatizar o quão santo o nosso Deus é. Então, a santidade de Deus, sim, é inalcançável, mas ele comunica esse atributo, em parte, a nós, seus filhos. Ele, como a palavra de Deus diz, a gente já leu aqui, já falou aqui, né? Deus é santo e ele nos chama a ser santo como ele é santo. Então, é um chamado mesmo. E então, ser santo, no nosso sentido, é ser separado do uso comum para Deus. E aqui entra duas questões. É ser separado do pecado. Nós vivíamos escravos do pecado, nós vivíamos amando o pecado. E a santidade é justamente a gente se separar do pecado, odiar o pecado e viver para o Senhor. Né? Então, tem a questão da separação do pecado, nós não estamos mais escravos do pecado, e segundo é a consagração ao Senhor. Nós somos separados do pecado, mas não apenas isso, nós somos separados do pecado para sermos do Senhor, para ser consagrado ao nosso Senhor. Então, a santidade não é simplesmente quando a pessoa, né, se veste de uma forma modesta. A santidade adentra todas as áreas da nossa vida, justamente porque nós somos consagrados ao Senhor. Então, a santidade também não é só quando a gente está na igreja ou quando a gente está em casa. Deve ser em todo o tempo, porque a nossa vida deve ser uma oferta ao Senhor. E se somos filhos dele, nós somos sim chamados a ser santos. Isso não é uma opção, né? Isso não é uma opção. Nós somos convocados, nós somos chamados.
E tem um texto aqui que está em Hebreus, capítulo 12, que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ou seja, não tem outro jeito. É exigida. A santidade não é opcional, ela é exigida. Então, que assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Não é só na roupa, não é só na forma como se comporta com as outras pessoas, é em toda a maneira de viver. Então, ser santo é ser realmente consagrado ao Senhor, é viver para o Senhor em sua totalidade. Agora, claro, nós somos pecadores, então nós não conseguimos sozinhos. Nós temos o quê? O Espírito Santo, né, que nos ajuda, que nos auxilia e nos capacita a viver santo, a viver em santidade, e a nossa caminhada até o momento que seremos glorificados, né, no dia que Cristo vier nos buscar, é uma caminhada de crescimento em santificação. Então, é para hoje a gente ser mais santo que ontem e amanhã e hoje menos santo do que amanhã, né? Então a gente vai crescendo em santidade, porque o Espírito Santo vai operando em nós. Então, nós fomos libertos do poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado se somos filhos de Deus, né? Se cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas nós ainda não estamos livres da presença do pecado. Então, a gente precisa entender que o processo de santificação é Deus operando em nós, o querer e o efetuar, porque também nessa parte aqui, na santificação, nesse crescimento espiritual, nós temos a nossa contribuição, né? Nós temos as nossas responsabilidades. Você falou uma coisa que eu acho que realmente é vital, é saber que é um processo, né? E a gente, no versículo que eu li em 2 de Coríntios 7:1, diz: aperfeiçoando no gerúndio justamente, aperfeiçoando na santidade e no temor de Deus. Ou seja, a santidade vem pelo temor, não é? De Deus, o trabalho do Espírito Santo e o nosso temor a Deus, né? E Exatamente. A gente sabe que o pecado está no mundo, por mais que a gente esteja nesse processo, a gente vai cair muitas vezes, a gente vai levantar muitas vezes, e se não é o Espírito Santo para nos levantar, né? Como seria? Não é porque nós somos cristãos que nós não pecamos, não é porque o pecado está aí, né? Não é porque nós somos cristãos que nós somos santos, puros, irrepreensíveis, né? Embora muitos cristãos tenham, não tem, querem ter uma aparência de santidade, daquela santidade irrepreensível, que muitas das vezes até, em vez de chamar as pessoas a ser um imã para aquelas que não são cristãos, a gente acaba por afastar, porque as pessoas pensam: eu nunca vou conseguir ser assim. Primeiro porque tem a ideia errada de que a força está em nós, quando não está. Não é? Não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que trabalha em nós. Primeiro ponto. E segundo ponto, não existe essa santidade pura e irrepreensível, nem no mais santo dos santos, nem no cristão mais maduro, até o cristão mais maduro, o presbítero, o reverendo, o pastor, o bispo, seja quem for, ele peca, ele é pecador e ele vai sempre pecar durante a vida dele. Eu acho linda uma palavra, um versículo que diz que, eu não tô lembrando onde é que ele está na Bíblia, mas se você lembrar depois, Evelyn, me dizer, que é: quando nós vermos a Jesus, vamos nos surpreender com a nossa parecença com Ele, o dia do nosso encontro com Deus. Não diz que nós vamos estar tão santos que vamos ser iguais a Ele. Nós vamos ser parecidos. Nós fomos feitos à semelhança. Nós não somos iguais. Temos uma semelhança. Por mais que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, sim, é verdade, durante todo o processo, nós cooperamos com o Espírito, não é? E ele trabalha em nós, queremos efetuar, mas sabemos que, por mais que a gente queira, a gente vai ser pecador, vamos deixar sempre essa parte bem, a vida toda, até o dia do encontro com Cristo, onde podemos, sim, nos surpreender com a nossa parecência com Ele, tá? Então, vamos já deixar essa parte bem frisada logo no início da nossa conversa. Nós queremos pregar aqui uma bandeira de santidade, como se nós tivéssemos e fôssemos, eu e a Evelyn, ou quem estiver assistindo, santos, porque a gente não é? A gente peca, a gente erra todo dia. Não somos santos no sentido de não pecar, né? E é justamente isso, porque como eu comecei a fala,
a gente tem isso na cabeça de que ser santo é ser perfeito, né? E como você falou, tem também a questão da aparência, do parecer santo no sentido de parecer perfeito. E aqui entra também a questão do legalismo. Muitas vezes as pessoas têm que a santidade é uma lista de regras, é uma lista do que fazer e do que não fazer. E de certa forma, a gente tem o que fazer e o que não fazer, mas é através da palavra de Deus, não regras criadas por mentes humanas, né? A gente tem as diretrizes que são dadas na palavra de Deus, e é ela que a gente deve seguir, não porque alguém faz assim ou faz assado, mas porque a palavra de Deus nos diz para fazer ou nos diz para não fazer. E como a gente está aqui frisando, a gente precisa lembrar que sozinhos a gente não consegue, nós precisamos sim do auxílio do Espírito Santo operando em nós, nos dando força, nos dando ânimo, né? Nos capacitando a viver em santidade. Mas nós temos a obrigação de fazer a nossa parte, né? No texto que a gente leu aqui, né? Esforcem-se, em Hebreus 12, 14. Esforcem-se. Isso assume que a gente tem sim a nossa parcela, a gente tem sim a nossa responsabilidade, né? Isso é muito importante que a gente saiba, porque às vezes, quando a gente fala, não, tem pessoas que vão para o legalismo e acham que ser santos é ter uma lista de regras. E aí a pessoa pega isso que a gente falou e diz, então não preciso fazer nada, né? Eu posso viver da forma como eu quero. O Espírito Santo é que vai trabalhar em meu coração. Aí a pessoa fica lá, sentada, de braços cruzados, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada, porque está querendo que o Espírito Santo opere em seu coração. Né? Isso aí talvez sejam indícios de que a pessoa ainda não conheceu ao Senhor, não teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Que é a primeira palavra, a primeira coisa que nós precisamos, o primeiro requisito para sermos cheios do Espírito é dispõe-te. Dispõe-te, ele quer que você se disponha, que você esteja, né, faminto por ser cheio do Espírito, que você esteja, né, com essa vontade. O dispor-nos, acho que é o principal requisito, tudo mais vem da parte dele, ele não precisa da nossa ajuda, ele precisa da nossa disponibilidade, né, e isso é uma consciência, né. Mas você falou de uma coisa muito interessante, Evelyn, acerca do legalismo, e realmente isso é um perigo muito grande para nós cristãos, e não só. As pessoas, muitas pessoas que não são cristãos, eles acham que cumprindo regras, por exemplo, regras legalistas de não comer tal comida, por exemplo, camarão, comida, porco, como tem no Antigo Testamento. Não é? A gente sabe que até hoje tem pessoas que mantêm essas práticas legalistas de que, como se a santidade deles viesse dessas práticas, dessas obras. Eles invalidam a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, com as obras, achando que a santidade vem pelas obras. A santidade não vem de nós, vem do Espírito, como a gente tem falado, né? É Ele trabalhando na nossa vida, nós cooperando com Ele, sabendo sempre que a gente trabalha nesse processo com o Espírito Santo, pela santidade, né? Nesse processo de vida, mas esse processo não é o que nos justifica. Esse processo não nos justifica para a salvação. É o contrário. Nós não podemos praticar boas obras, sermos santos para sermos salvos. Nós somos santos. Vai ser uma consequência, né? Como consequência da nossa salvação. Primeiro somos salvos, depois iniciamos esse processo, e não o oposto, né? Sim. Tanto que isso se carrega para a vida toda, né? Isso vai pela toda a caminhada cristã, a gente está nesse crescimento, nesse processo de santificação. Com certeza. Evelyn, por que você acha que para nós cristãos é hoje em dia tão difícil ter uma vida de santidade, nos dias de hoje, no mundo de hoje? Olha, essa é uma questão que, se a gente for assim mais a fundo, a gente vê que não só nos dias de hoje a gente tem essa dificuldade, né? Quando a gente vai ali para a igreja de Corinto, a gente vê que era uma igreja, era um lugar, né? Que era uma cidade, assim, muito importante, era assim, centro, era uma cidade portuária, então vinha gente de tudo que era jeito, gente de tudo que é cultura, e acabava trazendo os seus modos, trazendo os seus costumes para aquela região. Era uma cidade onde tinha muita prostituição, era uma cidade que tinha muita idolatria, né? Tinha os altares lá para a deusa do amor, enfim. Então, quando a gente vai olhar para a história em si, a gente vê que houveram tempos que foram tão ruins
como o nosso hoje, né, em que a depravação está absurda, em que as pessoas realmente não têm amor umas pelas outras, as pessoas não têm mais pudor, né, não tem esse cuidado com o seu corpo, tratam o seu corpo de forma leviana, né? Então, a gente vê como as coisas estão e às vezes a gente tem a impressão de que a gente está na pior época, né, da raça humana, porque a gente vê realmente um monte de atrocidade acontecendo, a gente vê as pessoas, as militâncias crescendo por todos os lados, diminuindo os princípios cristãos, né? E a gente vê como, no nosso caso, eu acredito que o que entra mais aqui é por como a informação se espalha mais rápido, né? Como a gente está, como é que diz? A gente tem esse contato com telas, né? A gente tem esse contato com muita informação visual. Então, a gente olha para pessoas em todo canto que estão seminuas, né? Então, a gente pega o celular, pega o computador, outdoors, Instagram, a gente é bombardeado mesmo por esse tipo de informação, por pornografia. Então, realmente, a gente tem esse ponto contra, né? Que é a gente ter essa grande, como é que fala, meu Deus? Essa grande nuvem de informações, de informações visuais, inclusive, né? Então, mas quando a gente vai parar realmente para pensar, outros tempos também, aqueles irmãos, aquelas pessoas tiveram as suas tentações. E uma coisa que a gente precisa lembrar é que o principal, o que a gente, por exemplo, tem em comum entre nós e a igreja lá de Coríntio, que Paulo pega pesado com eles, né, denuncia a prostituição e fala, não acredito que vocês estão deixando isso acontecer dentro da igreja, né? Não, isso é inadmissível. A gente vê Paulo sendo realmente duro com eles porque era necessário. Mas a gente tem algo em comum com aqueles irmãos, que é justamente um coração inclinado a fazer o que é mal, independente do lugar onde estamos. Então, o problema, de fato, está no nosso coração, né? É a raiz de todos os males. Então, realmente, a gente tem essa dificuldade porque, principalmente, claro, influencia muito o lugar onde nós estamos, mas a raiz mesmo de todos os males está no nosso coração. Como a gente já falou aqui, nós estamos ainda nesse tempo em que nós ainda estamos na presença do pecado, né? O nosso coração foi livre da escravidão, nós fomos livres do poder do pecado, mas nós ainda estamos na presença do pecado, e essa presença só vai ser tirada quando nós formos glorificados, recebermos novos corpos e estivermos com o nosso Senhor. Ainda não estamos totalmente livres do pecado, da presença do pecado. Estamos livres do poder do pecado, mas ainda não estamos livres da presença do pecado. Nós ainda estamos passíveis a erro, nós ainda estamos passíveis a pecar. É verdade. E como é que você acha, assim, dicas práticas de nós, cristãos, podemos estar, de certa forma, nos desviando para que a gente peque menos, não digo que a gente não vai pecar, mas que a gente peque menos no dia a dia, por exemplo. A gente sabe que na internet a gente está sujeito a todo tipo de bombardeio, não é? Como você disse, nas telas, a informação. Como é que você acha que na prática a gente pode estar fugindo ou se desviando, pelo menos, do pecado, né? Eu acredito que a primeira coisa que é mais importante é que a gente alimente a nossa alma, né? O nosso espírito. Porque, de fato, tem uma guerra dentro de nós, né? A nossa carne milita contra o espírito. Então, como eu falei, o nosso coração tem essa tendência a fazer, essa inclinação a fazer aquilo que é mal. Mas, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós temos realmente esse relacionamento com o Senhor, nós estamos deixando a nossa carne morrer de fome, né? Nós estamos alimentando o nosso espírito, nós estamos dando realmente um alimento espiritual, que é aquele que nós realmente precisamos, né? Aquele que nutre a nossa vida. E é importante aqui, só fazer um comentário, que nós somos corpo, alma e espírito, não somos corpo ou alma, corpo e alma, nós somos corpo e espírito, né? Corpo, alma e espírito. Existe essa interação, essa conexão. Tanto é que no céu nós ainda teremos corpos,
corpos transformados, mas ainda teremos corpos. Mas é muito importante que a gente use o nosso corpo, né, para se dedicar ao Senhor, para aprender mais do Senhor. Então, não é no sentido de que a gente, vou alimentar a alma, é só ficar aqui pensando. Não, tem que levantar, tá? Opa. É levantar da sua caminha, levantar da cadeirinha e pegar a Bíblia, ler, meditar, levantar do seu lugarzinho, se colocar no seu quarto, orar, ter esse relacionamento com o Senhor, sabe? Aprender mais dele, viver se dedicando mesmo a esse crescimento que o mundo não pode nos dar, que é só através da palavra de Deus. E aí, quando a gente enche a nossa mente, isso Lívia, é algo diário, né? Isso é algo que a gente deve fazer diariamente. Então, todo dia é importante que a gente tenha um momento em que a gente faça a nossa devocional, que a gente ore, que a gente entregue ao Senhor o nosso dia, que a gente realmente esteja na dependência do Senhor, que a gente medite em sua palavra. E não é simplesmente ler. Claro, ler tem a sua vantagem, né? Tem os seus benefícios, mas muitas vezes só a leitura não, como é que diz, não alimenta, vamos colocar assim. A gente precisa meditar no que a gente está lendo. Às vezes a gente lê no automático e nem entende o que a gente está lendo, né? Então a gente precisa ler, entender o que a palavra de Deus está nos dizendo, meditar naquele texto. Eu costumo dizer que o devocional é um tempo de deleite mesmo, em que a gente não vai analisar assim, olha, o que isso, né, vou pesquisar. Não, deixa isso para o estudo bíblico, que é algo também importante. Mas no devocional a gente vai se deleitar na lei do Senhor, a gente vai se deleitar naquilo que o Senhor nos diz, a gente vai aprender sobre quem Deus é, né? Quando a gente está lendo, é bom que a gente tente identificar atributos do Senhor, que a gente identifique pecados. O que é que Deus diz para a gente não fazer? Então, eu estou ali me alimentando disso. O que é que Deus nos manda fazer? Quais são os imperativos que a gente vê ali naquele texto? Então, a gente medita nisso. Onde é que eu tenho errado? Onde é que eu preciso ser corrigido? Né? Então, o que é que eu vou fazer em relação a isso? Qual vai ser minha atitude em relação a isso? Então, isso é meditar na palavra de Deus, é você realmente parar e pensar aquele texto. E sempre em oração, pedindo, por exemplo, encontrei algo que eu tenho pecado, então ali naquele momento eu já vou pedir perdão ao Senhor. Na medida que eu estou lendo e meditando, eu já vou pedindo perdão e pedindo o auxílio do Senhor para que me ajude a caminhar de forma que o agrade, né? Então, quando a gente vai internalizando, né, a gente vai colocando mesmo na nossa mente as verdades bíblicas, nós ficamos até mais constrangidos ao pecar, né? Então, a gente, por exemplo, acabei de ler, eu estava lendo agora Provérbios, e uma coisa que me chamou a atenção é a quantidade de vezes que a sabedoria bíblica fala sobre a língua, sobre o controle da língua, e não simplesmente no fofocar, mas na questão de não saber falar com as pessoas, né? Nas dificuldades, no momento de briga, por exemplo, você erguer a sua voz, e aí isso vai gerar mais contendas. Então, é importante que a gente cale muitas vezes, o saber a hora de falar. Então, a gente vê várias instruções na palavra de Deus e que isso nos constrange de certa forma. E quando a gente olha assim, e a gente está ali lendo, né, manuseando e meditando naquilo, e quando chega uma situação que a gente vai fazer justamente aquilo que é condenado na palavra de Deus, a gente para e sim ou não, né? Para. Então, imagine se a gente fizesse isso sempre, se sempre, diariamente, dia após dia, a gente meditasse na palavra de Deus. O Espírito Santo nos constrange mesmo a não pecar, a não fazer aquilo que desagrada a Deus, aquilo que fere a santidade do nosso Deus. Então, uma das coisas mais importantes é que a gente entenda quem é o Santo de Israel. Quem é esse que nos chama a ser santos como ele é santo? Não tem como a gente ser santo se a gente não conhece o Senhor da santidade, o que é a própria santidade, né? Que é santo, santo, santo. Se a gente não conhece o Senhor, vai ser difícil que a gente seja santo, né? Porque quais são as coisas que a gente deve ou não deve fazer? Quais são as coisas que o Senhor espelha em nós? Se a gente não conhece,
Se a gente não souber que, por exemplo, Deus nos capacita, a gente desanima ao longo do caminho. Mas a gente olha a palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus e vê que ele opera em nós o querer e o efetuar. A gente vê que Jesus não nos deixou órfãos. Ele enviaria e enviou um consolador e vive em nós, né? Então, quando a gente lê, a gente se enche de esperança. A gente enche nosso coração de ânimo mesmo e dizer, não, vale a pena ser fiel. E eu não estou sozinha, né? Eu não estou sozinha, eu estou com o Senhor. O Espírito Santo habita em mim e tem me capacitado, tem me ajudado. Então, se a palavra de Deus diz para eu não fazer isso, eu não vou fazer. Para viver na prática a santidade, justamente do que a gente chama de disciplinas espirituais. A gente precisa disciplinar o nosso corpo a alimentar a nossa alma. Então, a leitura bíblica, a oração, a comunhão com os irmãos é muito importante, né? Então, às vezes as pessoas desprezam o estar na igreja, o congregar, o estar não só dentro da igreja, mas fora também, ter esse contato com os irmãos, talvez até fazer grupos de estudo, fazer pequenos grupos para estudar a palavra de Deus. Tudo isso envolve, né, disciplinas espirituais que vão nos ajudando a viver em santidade, vão nos ajudando a viver para o Senhor e vai nos capacitando a cada dia, dia após dia. E aqui entra também a ajuda mútua, né, dos irmãos. A cada dia a gente realmente cumprir com as nossas obrigações, com aquilo que está ao nosso alcance de fazer. Então, eu vou ser honesto, eu vou ser bondoso. Aqui entra também os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, que é amor, benignidade, paz, mansidão, domínio próprio. A gente é capacitado a tudo isso. É verdade. Eu diria que a melhor forma da gente estar praticando a santidade seria encher a nossa mente. Porque o primeiro lugar, antes da gente fazer o pecado, a gente pecar, onde a gente é tentado, é na mente, né? De que aquilo vai ser bom para a gente. Enganos, mentiras, né? De que aquilo vai ser bom para a gente, de que aquilo é bom. Por exemplo, se eu estou fazendo um jejum, ai, vai me dar uma vontade de comer, por quê? A primeira coisa, antes de vir a vontade de comer, começa aqui, né? Se a gente enche a nossa mente de coisas boas, de coisas louváveis, virtudes, coisas virtuosas, a gente mais dificilmente se desviará do caminho. Santidade envolve realmente esse processo de estar sempre ligado, né, em comunhão com o Espírito, em dia com as disciplinas espirituais e estar buscando, nos lugares certos, né, alimentar a nossa mente, na comunhão com os irmãos, como você falou. Hoje existe muito conteúdo bom, cristão, livros, músicas, até séries, né? The Shows, no outro dia eles estavam vendo. Tem tanta coisa boa. E eu até diria filmes e séries não cristãs, mas que são boas. Eu tenho tido até recomendações de algumas séries no Netflix. Eu estou até iniciei a ver aquela Virgin River. Não sei se você já viu. Sim, já assisti. Estou esperando a próxima temporada, inclusive. Nossa, que legal! Assim, tem tanta coisa boa. Assim, às vezes a gente tem uma indicação, né? Por indicação que a gente sabe que aquela pessoa realmente é uma pessoa cristã, uma pessoa que procura a santidade. Sim. E que nos dá uma indicação, a gente pode ir com mais segurança. Existem sites cristãos que nos fazem uma revisão dos filmes para ver se realmente aquele filme realmente está de acordo com o que é bom, o que é louvável, o que é de boa fama, etc. Para a gente estar cumprindo aqui Filipenses 4:7. Então, acho que a gente hoje só não busca a santidade se a gente não quiser. Acho que a gente tem muitos recursos e muitas ajudas, né? Tem. Evelyn. Exatamente. Só fazendo um adendozinho. Essa questão que a gente está falando em relação a estar em dia com as disciplinas espirituais, eu só queria fazer uma observação, porque às vezes isso soa legalista. Não que a gente esteja falando, mas às vezes as pessoas entendem que, tipo, eu nunca posso falhar. Se eu falhar, não. Sabe? E eu até estou escrevendo um texto para postar hoje, que essa semana, domingo, na verdade, uma moça veio me perguntar como ela poderia, né, ser mais fiel nas devocionais, porque quando ela falha um dia, ela desanima. E aí depois não quer mais. E aí fica se sentindo culpada em voltar para Deus, sabe? Então, a gente precisa ter em mente que, como a gente tem falado desde o início, que ainda nós somos pecadores, que nós vamos falhar mesmo. Mas olha que bênção, olha que alegria, é que nós temos um advogado junto ao Pai,
né? Então, nós podemos recomeçar. Por exemplo, eu falhei no meu devocional. Tá bom, amanhã é outro dia. Amanhã se esforce para não falhar novamente. Mas eu falhei de novo. Eu falhei semana passada. E aí, tá, ok. Se arrependa da sua negligência, se arrependa do seu pecado, né? Por você priorizar outras coisas e não o Senhor. Mas se volte para Ele. Há perdão, né? Há esperança. Nós estamos aqui justamente aprendendo e sendo aperfeiçoados mesmo, né? Então, só esse adendozinho, porque às vezes as pessoas acham que se falhar, pronto, já era, Deus não vai perdoar, né? Não estou mais eu acho que eu apta. queria dizer que realmente em dia, no sentido de que estejamos sempre na busca de estar em Uhum, dia, não no sentido legalista, realmente pode parecer dessa sim. forma, mas no sentido de Não, eu mesma falei, né, sobre estar em dia também. estar Então, em dia, no porque sentido de é estarmos sempre buscando, caindo, levantando. Hoje eu falhei, isso, amanhã eu vou tentar não falhar. Mas falhei de novo. exatamente. Mas depois de amanhã eu Uhum, vou tentar não falhar. Ou seja, não uhum, desistir no processo. Não desistir quando a gente cair, porque o Espírito Santo está lá para nos levantar. Então a gente tem que realmente lembrar que a nossa busca tem que ser pela santidade, tem que ser constante, tem que ser perseverante exato. até o fim. Mas que nós lembremos sempre, por causa do pecado, a gente vai cair muitas vezes. O importante não é que a gente caia, é que a gente se levante depois de cair. E isso é o que eu quis Exatamente. dizer com estar em dia. E realmente foi importante Uhum. esse seu adendo. É. E eu também falei, né, sobre a questão de fazer todo dia, parece que é uma coisa Que religiosa Deus é um mesmo, né? Tem que carrasco, né? fazer Que está todo. ali. Se você não aparecer, bater o ponto, É. né? E Ele às vai te vezes, olha, castigar. eu passei um tempo, né? Logo quando eu entendi que era importante fazer devocional todo dia, eu estava assim. Eu ficava fazendo só para fazer o checklist do dia, sabe? Às vezes era uma coisa tão ruim, tão superficial, que eu não entendi o dia todo. Não, sabe, se me perguntasse no outro dia o que eu tinha lido no dia anterior, eu não sabia, porque eu estava fazendo justamente para bater o ponto, né? Para dizer, olha, fiz minha atividade religiosa do dia. E não é isso. A gente precisa entender que nós não somos obrigados, mas nós precisamos, é como um alimento. Eu sempre costumo comparar com um alimento físico mesmo, né? Se a gente não come, a gente fica fraco. Você é obrigada a comer, Lívia? Não. Não. Eu também não sou obrigada a comer. Se eu não quiser comer, eu não como, né? Só que eu vou ficar fraca. O meu corpo precisa de nutrientes. Então, se eu não me alimento, e se eu não me alimento corretamente também, o meu corpo vai enfraquecendo, vai adoecer. Então, a mesma forma em relação a esse processo de santificação, né? Nós queremos crescer em santidade, nós queremos crescer espiritualmente, então nós necessitamos desse alimento diariamente. Tudo bem se você falhar hoje, amanhã tem alimento novamente. Então, se levante, se alegre nisso. Com certeza. E tem dias que é como alimentação física mesmo. Tem dias que a gente vai se alimentar melhor, tem dias que a gente não vai se alimentar bem, tem dias que a gente não vai se alimentar Uhum, de todo. Então, tem assim, tem dias para tudo. Tem dias que a gente está doente, a gente não consegue nem comer. Às vezes, com o isso. devocional, funciona um pouco dessa forma também, o alimento espiritual. Tem dia que a gente não tá bem, que a gente não está. Enfim, são várias coisas. É importante não ver Deus como um carrasco e o devocional como se fosse algo, uma punição, que a gente tem que pagar um preço de estar ali, como se fosse algo punitivo mesmo, né? E que não é. O Exatamente. devocional, o tempo diário com Deus, é para ser um deleite, né? É para ser um momento de deleitar-se no Senhor. Isso. Não para cumprir Tem um uma. checklist, não para cumprir uma meta, mas para estar com o Senhor, não é? Em exclusividade de tempo. Então, eu acho que realmente é muito importante a gente lembrar disso, de que é para ser um deleite. E que se você falhar, tudo bem. Ele está lá te esperando amanhã, ele vai estar te esperando sempre, não é? Em toda a Bíblia, né, Evelyn, as nuances da santidade. Do início ao fim da Bíblia, a gente vê essa assim, essa bater mesmo no sentido da santidade. A gente vê a santidade de Deus, a gente vê a santidade, o povo cristão chamado à santidade, o templo, não é? Uhum, Como Deus fez com que teve todo um plano, toda uma estratégia, né, para o templo que foi construído, o templo de Jerusalém, que depois a gente foi constituído o templo, não é? Do Espírito Santo, isso. tudo mediante e debaixo de santidade, não é? As coisas consagradas, não é? A Deus. Antigamente, a gente sabe que o templo, todas as coisas que eram colocadas no templo tinham que ser coisas consagradas, não é?
não era todo mundo que podia tocar nelas, ou seja, existia toda uma separação, a consagração, como você falou. Isso. Hoje, nós, como Templo do Espírito Santo, precisamos nos separar de certas coisas para que nos consagremos, né, a santidade das Escrituras, a santidade do caráter de Deus, a santidade da palavra. Então, assim, toda a Bíblia, a gente vê que Deus odeia o pecado e odeia a iniquidade, e é santo, e todas as coisas relativas a ele são, né, São santas. são envolvidas no manto dele de santidade, né? Tudo que é dele. Sim. E a gente, assim, é interessante, eu acho muito interessante a gente vê as características de Deus, os atributos, né, de Deus, de santidade, e tudo, né, a palavra santa dele. Isso nos chama, não é? Nos motiva a buscar essa santidade também, não é? Diariamente. E tem, acho que é o Tozer que fala sobre essa questão de que Deus é o único Deus, né? Porque tem outros falsos deuses, tem outras divindades, mas ele é o único Deus, o verdadeiro Deus, e ele reivindica a sua santidade, porque ele é de fato santo. A gente não vê nenhuma outra divindade dizendo, falando sobre santidade, né? Por exemplo, os filhos de Buda, e ninguém está falando que Buda é santo, 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 porque não há essa reivindicação, mas nós glorificamos ao Senhor, nós vemos que na palavra de Deus, do início ao fim, se fala sobre a santidade de Deus e de um Deus que nos chama a ser santos também, né? Jesus veio, ele foi santo, ele é santo, ele nos mostrou esse padrão, né? Ele nos mostrou o exemplo que nós devemos seguir, né? Um exemplo realmente de santidade. E voltando à questão do Tozer, ele fala que todos os outros atributos de Deus são possíveis, né, por causa da santidade. Então, Deus é santo, mas ele também é bom. Só que ele é um bom santo. Deus é justo? Deus é justo, mas é um justo santo, né? Então, todos os outros atributos de Deus não estão dissociados da santidade dele. Então, todos os outros advêm dessa santidade plena e perfeita. Amém. Evelyn, me diz uma coisa, você, assim, qual é a pessoa da Bíblia, tirando Jesus, não é? Que é Deus, assim, uma pessoa mesmo que te inspira na santidade, né? Na busca da santidade. Uhum. Olhem, a minha pessoa preferida da Bíblia, depois de Jesus, é Paulo. Paulo é o exemplo de que, primeiro, Jesus salva pessoas e ele é soberano nisso, né? Não tem para onde correr. Quando quem é de Deus, ele traz para si. E Paulo foi esse exemplo de pessoa que era uma pessoa religiosa, né? Uma pessoa que estava ali, que conhecia a lei do Senhor, e ele foi salvo, ele teve esse verdadeiro encontro com o Senhor, e a partir de então, a vida dele foi totalmente modificada, né? Ele abriu mão de si mesmo, ele abriu mão de toda a sua pompa, né? De toda o seu nível, né? Porque ele era um homem respeitado na época. E tem alguns estudiosos que dizem que se Paulo não tivesse se convertido ao cristianismo, hoje ele seria um dos nomes mais falados, né? Sei lá, como filósofo, enfim. Ele seria um dos nomes mais conhecidos na história da inteligência, né? Vamos colocar assim, né? Na história intelectual. Porque ele era realmente muito inteligente, ele falava várias línguas, e a gente vê como Deus usou tudo isso, porque a gente não precisa abandonar a nossa inteligência não, tá, gente? A gente vê como Deus usou tudo isso para o fim, né, para pregar as nações, para realmente se dedicar a falar do amor de Deus. Então, a gente vê na vida de Paulo a santidade, né? A gente vê que ele foi um homem santo, um homem que abriu mão de muitas coisas para que pudesse servir ao Senhor com integridade, com honestidade. Foi preso muitas vezes, né? Morreu por causa do amor a Cristo, né? Ele poderia ter passado vários anos ali ainda, né? Com os religiosos, mas não. Ele abriu mão de tudo isso para se dedicar ao Senhor, para viver como um estrangeiro, né? Toda hora viajando daqui para ali, para pregar a palavra, para resgatar vidas, porque ele foi chamado para isso. Então a gente vê a vida de Paulo.
Um do Antigo Testamento também que eu gosto muito é José. José tinha tudo para ser aquele filhinho revoltado, né? Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi para uma terra estranha e que tinha uma infinidade de oportunidades para ele viver pecando, né? Mas não, ele foi fiel até o fim, né? Ele entendia quem ele era em Deus, ele entendia que ele era filho de Deus e que ele não iria fazer coisas que desagradassem ao Senhor, né? Ele poderia ter se revoltado contra Deus, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo, mas não, ele foi fiel, ele entendia que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é santo e que o chamava para ser santo também. Então, são dois exemplos. Se a gente fosse parar aqui para pensar, eu ia citar um monte, porque são muitas pessoas que realmente nos inspiram, né? Mas citar esses dois, um do antigo e outro do novo. Assim, que recursos você indicaria para quem quiser estar se aprofundando no tema da santidade? Livros, estudos, até youtubers que falam do tema, que você possa estar indicando para a gente? Então, tem 3 livros que eu gosto muito que falam sobre esse tema. Um é um clássico, que é Santidade, do Ryle. J.C. Ryle. Isso. Tem o 2 do Jerry Bridges, que eu gosto muito, que é o Exercita-te na Piedade e o Buscando a Santidade. Buscando a Santidade é um livro que você vai realmente... já tá tudo ali, sabe? De forma mais resumida do que o Santidade mesmo, do Ryan. Mas nele a gente encontra, assim, uma linguagem mais simples e, assim, se você fosse escolher um desses 3 para ler, eu indicaria primeiro ele, porque realmente é um livro mais fino, né? O Santidade é assim, dessa grossura. Então, eu acredito que seria... Na verdade, esses 3 livros são bons livros que vocês possam ler para realmente se deleitar mesmo dentro desse assunto, se aprofundar nele, para que são recursos mesmo, né? Que a gente não pode esquecer da palavra de Deus, mas glória a Deus por isso que nós temos homens que já escreveram sobre, já nos ajudam, né, a entender muitas coisas e a nos dar, assim, o caminho das pedras, né, muitas vezes. Então, é muito legal. Eu não conheço nenhum youtuber que fale exatamente sobre o tema, mas nós temos vários canais, né, que são legais, que tem o nosso, né, mulher? O nosso canal. Tem o da Rebeca, né, o Fé e Tulipas. Tem... deixa eu ver outro. Nossa, eu sou péssima para indicar canais, mas tem esse, o da Rebeca. Tem o da Gabi também, que ela fala, é mais focada em livros, mas a gente vê dentro da sabedoria dos livros, né, a gente vê princípios de santidade. Tem o do... Meu Deus, eu sou péssima em nomes. Tem o do... Francine também, o Graça em Flor, que é ótimo. Ela tem, inclusivamente, tem o um da vídeo Francine. sobre Exercita-te na Piedade, que é muito bom. Ela tem muitos vídeos também sobre o assunto, até de indicação de livro, que eu acho que é uma boa indicação. Evelyn, me fala uma coisa, só para a gente concluir. 3 bênçãos ordinárias, 3 coisas na sua vida que te alegram, que deixam o seu dia mais colorido. Olha, assim que eu acordo, a vista que eu tenho é do céu. Então, sempre que eu acordo assim, e olho assim para a janela, sempre meu coração se alegra, assim, eu já inicio o dia já agradecendo a Deus por isso, sabe? Então eu gosto muito disso, é uma coisa, algo ordinário que me alegra muito. Estar aqui, né, acordar e ter a minha família é algo que também aquece o nosso coração, de ter ali, mesmo bambeando assim de sono, dar bom dia e ter aquelas pessoas que a gente ama, que são bênçãos do Senhor. E a outra tem um alimentinho, né, de manhã cedo, seja Você gosta de acordar, comer. Olha, minha mãe disse que eu sou movida a ovo. Gente, eu amo ovo. E ovo com cuscuz, os nordestinos vão me entender. Eu também Eu gosto, amo mas cuscuz aqui em com ovo. Portugal não tem cuscuz, só ovo. Vamos ter que importar aí. Ou melhor, exportar, né? Exportar. Evelyn, eu queria te agradecer pela oportunidade, pela disponibilidade
de estar aqui com a gente conversando Amém. sobre esse tema tão legal, tão importante, né? Tão denso, que a gente teria tanta coisa para falar, mas Sim. realmente é um tema muito agradável, muito gostoso de conversar. E eu quero te agradecer por você ter aceito o meu convite e te dizer que qualquer coisa que precise, estamos aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Que Deus abençoe o seu clube, né? Esse cantinho aqui que tem sido bênção para muitas moças e rapazes também, né? Que Deus abençoe. E muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe você também, que abençoe seu ministério online, que você possa estar Amém. trazendo edificação para nós cristãos, que você possa estar trazendo luz, salgando a terra para todos aqueles que Amém. venham assistir o seu canal, e que seja um canal de bênção, um canal de um instrumento nas mãos de Deus. Muito obrigada, Amém. Evelyn, e a gente se vê por aqui. Eu vou deixar os links da Evelyn, do canal dela, do Instagram dela, e do YouTube dela para vocês também estarem seguindo, tá bom, pessoal? A gente se vê por aqui no próximo vídeo. Tchau! Tchau, gente.